You would know here I'm not come down. Slept in late, put the song out late. Walk around. Assim Naruto atravessaram o portão lentamente, observando a cena ao redor deles. A folha não havia mudado muito desde que Naruto se foi. Os prédios ainda eram modestos. As estradas ainda estavam lotadas de mercadores, civis e shinobi. Naruto não pôde deixar de sorrir para a cena. Claro, ele odiava as pessoas aqui, mas a ideia de pessoas vivendo juntas em um estado de relativa paz era o que o primeiro Hokage lutou tanto. Naruto respeitava o primeiro mais do que qualquer um, menos Ace. Naruto queria trazer a paz ao mundo e garantir que os horrores que ele viu na névoa oculta acabassem. Ele era inteligente o suficiente para saber que o que ele queria não viria fácil. Por um século, as 5 principais aldeias travaram guerras umas contra as outras. Muitos perderam entes queridos nas mãos de shinobi inimigos, e esses sentimentos não desaparecem simplesmente. Naruto sabia que teria muito trabalho pela frente, mas ele estava disposto a sujar as mãos. Vidas teriam que ser tiradas para que ele atingisse seu objetivo, e ele estava mais do que disposto a fazer isso sozinho. Naruto olhou para os Great Stone Faces, rangendo os dentes quando chegou à casa de seu pai. Eles estavam indo vê-lo agora, Ace o havia convencido de que seria melhor lidar com as coisas agora. Naruto deu mais alguns passos quando foi parado por Izumo Kamizuki e Kotetsu Agami. Os dois eram responsáveis por guardar a entrada. O Chunin caminhou até Ace e Naruto, curioso sobre o loiro que tinha acabado de passar por eles. Os olhos de Izumo se arregalaram por um momento antes de um Kotetsu atordoado falar. Naruto, é você? A voz de Kotetsu era quase um sussurro. Izumo tentou falar, mas não conseguiu. O filho perdido do Hokage tinha acabado de passar pelo portão deles depois de 11 anos, tendo o melhor ninja rastreador procurando por ele. O rosto de Naruto era tão dolorosamente parecido com o de Minato. Era como se o próprio Hokage estivesse olhando para eles. Eles se mexeram desconfortavelmente depois que Naruto não respondeu. Antes que pudessem falar novamente. Naruto olhou para cima, fazendo contato visual com eles. Não quero ser incomodado. Vá se sentar e não diga a ninguém que você me viu. A voz de Naruto estava mortalmente calma enquanto ele usava sua telepatia para controlar os dois. Ele observou a cor nos olhos de Kotetsu e Izumo desaparecerem e eles assentiram silenciosamente. Eles então saíram do caminho dele e foram se sentar novamente em sua cabine perto da entrada. Ace se virou para Naruto, que estava cobrindo o cabelo com um capuz. Ele deu a Naruto um olhar questionador que não passou despercebido pelo loiro. Se estamos fazendo isso, então estamos fazendo em nossos termos. As palavras de Naruto eram severas e reforçadoras. Ace assentiu firmemente enquanto colocava seu capuz também. Eles seguiram pela vila. A torre do Hokage era seu destino. Mudança de percepção. Mito, era um dia lindo. O sol estava alto no céu sem nuvens e os pássaros cantavam suas belas canções. Mito estava deitada em sua cama perto da janela olhando para o céu. Ela tinha se formado ontem mesmo e estava de férias por uma semana enquanto os times Genin eram decididos. Seus pais estavam ocupados montando os times e deram a ela, Menma e Narumi o dia de folga. Mito tinha crescido e se tornado uma jovem galã. Ela agora tinha 1,62 m de altura e tinha o cabelo loiro da mãe descendo até a cintura quando não estava preso em um rabo de cavalo. Seu corpo era muito tonificado por todo o seu treinamento, dando a ela uma barriga lisa desejável e pernas deslumbrantes e tonificadas. Suas feições femininas também se desenvolveram ao longo dos anos. Mito usava sutiã tamanho 34C e era frequentemente cobiçada por algumas de suas colegas de classe. Ela também não estava faltando lá embaixo. Ela realmente tinha a silhueta de sua mãe, já que sua bunda era outro ponto de interesse para os meninos, e algumas meninas, de sua classe. Seu corpo de modelo era frequentemente escondido atrás de roupas largas. Ela não buscava ativamente reconhecimento por sua aparência. Em vez disso, ela queria ser elogiada quando ganhasse.
Mito estava usando uma camiseta branca simples e shorts de ginástica verde, seu cabelo ruivo sedoso solto. Enquanto ela estava deitada na cama olhando pela janela, sua mente começou a divagar. Era em dias lentos como hoje que a mente de Mito se voltava para Naruto. Não importava o quanto ela tentasse odiá-lo, não importava o quanto ela desejasse que ele fosse encontrado morto em algum lugar, ela se arrependeria instantaneamente de ter esses pensamentos e cairia em um poço de autoaversão. Mito era de longe a mais inteligente das trigêmeas. Seu pai sempre elogiava suas habilidades analíticas, comparando seu olho para detalhes ao Sharingan. Ela riu do pensamento. Não importa o quão atenta ela fosse, ela nunca poderia se comparar à linhagem dos Uchiha. Ela foi a primeira a perceber por que Naruto foi embora. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais claro ficava. Ela se lembrava de todos os momentos felizes com Naruto. As piadas, brincadeiras, histórias e sessões de cócegas que a faziam sorrir por dias a fio. Ela nunca viu a outra parte de Naruto. Foi preciso Naruto ir embora para Mito finalmente perceber a distância entre ele e seus pais. Ela pensou em qualquer momento em que a família estava junta. Era sempre um dos trigêmeos que escolhia onde comer, que brinquedo comprar ou o que fariam. Toda vez que Naruto sugeria uma ideia, ele era ignorado ou rejeitado. Ela mal se lembrava das vezes em que Naruto tentou compartilhar sua opinião. Em vez disso, ela se lembrava de anos em que Naruto ficou quieto. Ele preferia concordar com tudo do que passar pela dor da rejeição contínua. Não eram apenas coisas pequenas. Mito se lembrou de quando Naruto fez 5 anos e pediu para começar seu treinamento Shinobi. Ele pediu tão gentilmente quanto Mito já tinha ouvido. Ela não consegue se lembrar de uma época em que ela, Narumi ou Menma foram tão respeitosas e humildes ao fazer um pedido. Não é como se isso tivesse mudado o resultado. Naruto foi rejeitado como sempre, seus pais inventando desculpa atrás de desculpa toda vez que Naruto pedia ajuda. Ela nunca entendeu por quê, até recentemente. Flashback. 2 anos atrás, Mito estava acordada até tarde estudando para sua prova sobre a Segunda Grande Guerra Ninja, quando ouviu gritos vindos do andar de baixo. Seguindo o som, ela viu as portas se abrirem para o escritório de seu pai, Jiraiya, Tsunade e seus pais em uma discussão acalorada. Já se passaram 9 anos. Se ele ainda não foi encontrado morto, ele provavelmente descobriu como cuidar de si mesmo, disse Jiraiya olhando diretamente para Kushina e Tsunade. As duas mulheres pareciam prontas para dar um tapa nele, mas Minato falou antes que elas tivessem a chance. Sensei. Meu filho está lá fora, sozinho. Ele foi embora porque sentiu que não era amado. Como você pôde ficar aí e não se importar com o bem-estar dele? Minato cuspiu. Não diga isso, porra. Jiraiya gritou enquanto batia o punho na parede, quebrando muitas partes dela. É minha culpa que isso tenha acontecido. Fui eu quem te trouxe a profecia todos aqueles anos atrás. Eu deveria ter tido fé em você como sempre tive. Uma lágrima solitária correu pela bochecha de Jiraiya, chocando Mito. Ela nunca tinha visto Jiraiya chorar, exceto quando ele era chamado de pervertido ou rejeitado por mulheres. Ainda me lembro do dia em que você me disse que daria a ele o nome do meu personagem. Lágrimas silenciosas agora escorriam por seu rosto enquanto ele repassava um momento em sua mente. É o momento em que mais me orgulho. Quando segurei pela primeira vez, soube que era meu trabalho protegê-lo do mal e ajudá-lo a realizar seus objetivos de qualquer maneira que eu pudesse. Jiraiya enxugou algumas lágrimas enquanto abria um sorriso triste. Fui eu quem o empurrou para longe. Isso é tudo culpa minha. Tsunade tentou pará-lo, mas Jiraiya agora estava olhando para a última foto de Naruto na casa. Uma de Naruto nos braços de sua mãe, com seu pai à direita e Jiraiya sorrindo como um idiota à esquerda. Eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo além do concerto, e sinto muito por arrastar todos vocês comigo. Jiraiya tentou o máximo para se manter firme, cerrando os punhos com tanta força que tirou sangue. Eu sei que não mereço vê-lo novamente, mas se eu pudesse apenas falar com ele. Preciso dizer a ele que a culpa é minha. Essa coisa toda é minha culpa. Eu deixei todos vocês preocupados com a maldita profecia e olhe o que isso fez.
Jiraiya olhou para suas mãos enquanto abria as palmas. Sangue pingava no chão junto com as lágrimas que caíam do rosto de Jiraiya. Seu olhar nunca deixou suas mãos enquanto ele cerrava os punhos uma última vez. Eu simplesmente não sei o que fazer. Temos os melhores rastreadores conhecidos pelo homem procurando por ele nos últimos 11 anos e eles mal conseguiram mais do que rumores e possíveis avistamentos. Ele não quer nos ver de novo, e é tudo culpa minha. Jiraiya caminhou de volta para um assento no canto da sala. Ele se afundou profundamente no assento, deixando escapar soluços silenciosos enquanto seu arrependimento e miséria tomavam o centro do palco. Não foi só você, disse Kushina com os olhos marejados enquanto se encostava na parede. Fui eu. As palavras de Kushina eram tão fracas que Mito mal conseguia ouvi-las. Eu era pior do que todos vocês. Eu sou uma Uzumaki. Família deve vir antes de qualquer coisa, e eu dei as costas para minha própria filha. Lágrimas escorriam livremente pelas feições de Kushina enquanto ela tentava continuar. Eu falhei como mãe. Eu falhei como Uzumaki. Eu mereço isso. Eu mereço miséria, dor e angústia. Mito viu sua mãe cair no chão, ainda segurando a foto de Naruto da mesa. Ela viu seu pai ir confortar sua mãe, mas nada parecia estar funcionando. Mito a ouviu falar sobre Naruto. Ela mal conseguia entender o que ela estava dizendo através dos soluços que sacudiam sua figura. Tsunade se culpou pela criança desaparecida também. Ela passou muitas noites bebendo, tentando esquecer. Mas esta era a outra vida que ela havia perdido. Ela se perguntou se perder Dainavaki era uma forma de punição prévia de um deus onisciente. Quando Tsunade terminou, Mito observou todos eles sentados em silêncio. Depois de alguns momentos, eles foram para a saída, fazendo Mito correr para um esconderijo. Ela esperou lá por alguns momentos até que pensou que todos tinham ido embora. Ela lentamente saiu de trás de um vaso de plantas no canto, apenas para ouvir soluços quase silenciosos vindos do escritório de seu pai. Ela se virou para ver seu pai, fechando os olhos enquanto olhava para a imagem de Naruto. Ela quase podia sentir a dor que ele sentia quando percebeu as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ela correu para seu quarto o mais rápido que pôde e chorou até dormir naquela noite. Fim do flashback. Mito rolou, abraçando seu travesseiro com força enquanto pensava em seu irmão. Ela se lembrou da risada contagiante e do sorriso brilhante de Naruto. Ela não viu muito nenhum dos dois no último ano em que ele esteve lá. Ela foi tirada de seus pensamentos quando ouviu Narumi abrir a porta. Nei-chan, vista-se. Tou-chan quer nos ver no escritório do Hokage o mais rápido possível, disse Narumi em seu tom alegre de sempre. Mito olhou para a irmã por um momento. Narumi era a definição clássica de uma bomba. Sua figura esbelta era a fantasia de muitos. Seu tamanho de sutiã 36C era preenchido por seu peito bem desenvolvido. Seu cabelo loiro estava preso em suas tranças habituais que iam um pouco além do ombro. Ela usava uma camiseta de malha que mostrava um pouco por causa de sua jaqueta namikaze branca e cinza aberta que ela estava usando por cima. Ela usava calças abu cinza e tinha fita médica em volta da coxa esquerda. Ela era 5 centímetros mais baixa que sua irmã mais velha, mas Narumi era muito mais extrovertida. Ela frequentemente mantinha a atenção longe de Mito. Mito deu um grunhido em resposta e se levantou para se preparar. O que diabos Tou-chan quer? Mudança de cena. Escritório do Hokage. Alguns minutos antes, Minato, Jiraiya, Kushina e Tsunade estavam todos trabalhando diligentemente. Eles estavam planejando as equipes Genin e tinha batido na parede. Kushina propôs a ideia de ser a Jonin do time dos trigêmeos alguns meses atrás, o que foi muito bem recebido. Ela ficou mais forte ao longo dos anos treinando os trigêmeos, e também foi capaz de contê-los se os 9 Kaudas assumissem o controle. Minato odiava essa parte do seu trabalho. Cada detalhe tinha que ser levado em conta. Se ele fizesse uma escolha errada agora, uma equipe poderia fracassar, ou pior, morrer. Ele estava nisso há 6 horas até agora. Era hora de uma pausa. Ele levantou os olhos do arquivo que estava olhando e recostou-se na cadeira. Ele respirou fundo e observou aqueles ao seu redor trabalhando por um momento.
Ao lado de Minato estava Kushina, sentada no chão olhando os arquivos de uma equipe em potencial. Minato levou um momento para admirar a beleza de sua esposa. Os anos pouco fizeram para arrastá-la para baixo, não parecendo um dia acima dos 30. Ele estava em um estado muito semelhante. Ele não havia mudado muito ao longo dos anos, mas o fio cinza ocasional podia ser visto em seu cabelo amarelo. Em seus primeiros anos no cargo, Minato confiou muito na orientação do Hokage anterior, Hiruzen. Quando Hiruzen morreu lutando contra um 9 caudas, Minato ficou muito mais estressado. Ele não só tinha mais 3 filhos em casa que por acaso eram Jinchuriki, mas também perdeu o sábio conselho do professor. Minato olhou para a esquerda e viu Tsunade sentada em frente a Jiraiya. Tsunade estava examinando os candidatos para seu programa de ninjutsu médico, enquanto Jiraiya estava examinando os arquivos de Menma, Mito e Narumi, aparentemente procurando por algo. Minato estava prestes a se levantar quando ouviu uma batida na porta. Shizune abriu a porta com pressa e pânico. Ela imediatamente chamou a atenção de todos. Minato foi o primeiro a se dirigir a ela. O que há de errado, Shizune? Não devemos nos incomodar, a menos que seja algo terrível. Minato parecia mais preocupado do que bravo, enquanto Shizune tentava se acalmar. Um homem apareceu e disse que tinha informações sobre Naruto. As palavras de Shizune pararam tudo na sala. Fazia anos que eles não recebiam nada útil na busca por Naruto. O máximo que conseguiam eram sussurros e rumores absurdos. Por mais que quisesse mandar o homem embora, Minato não conseguia se obrigar a fazer isso. E se essa fosse a pista de que precisavam para finalmente encontrá-lo? Eles poderiam pelo menos poupar alguns minutos para ouvir essa pessoa. Minato deu um leve aceno enquanto todos limpavam um pouco o escritório. Tsunade, Kushina e Jiraiya estavam atrás dele enquanto ele permanecia em seu assento atrás de sua mesa. Alguns momentos depois, Shizune entrou com 2 homens. O primeiro era um pouco mais alto que o outro. Ele tinha cabelo castanho curto que era um pouco desgrenhado no topo. Seu rosto não tinha gordura, assim como seus braços expostos. Seus braços tinham algumas cicatrizes grandes serpenteando ao redor, mas o rosto do homem estava limpo. Ele tinha olhos dourados brilhantes que imediatamente chamaram a atenção de todos. O homem usava uma capa preta com detalhes dourados. A capa era tão escura que parecia sugar toda a luz ao redor dela. Por baixo da capa, o homem usava uma camisa cinza escura e justa que se agarrava à figura do homem. Suas pernas estavam cobertas por calças de moletom pretas e seus pés com botas de combate pretas. Para Minato, o homem parecia suspeito. Ele usava um sorriso que deixava todo mundo nervoso e carregava suas armas para a reunião. Minato ficou um pouco tenso enquanto o homem andava para frente, seu sorriso se transformando em um sorriso estranhamente caloroso. Eu sou Ace, obrigado por tirar um tempo do seu dia para me ver. O sorriso de Ace quase desapareceu enquanto ele olhava para todos na sala. Kushina estava dando a ele um olhar duro, como Ace esperava. Minato, apesar de esperar pelo melhor, ainda estava usando sua expressão profissional neutra. Jiraiya estava mais otimista para o encontro, assim como Tsunade. Ninguém tinha dado informações sobre Naruto há 100 anos. Nas vezes em que eles tinham encontros cara a cara com alguém, eles geralmente recebiam uma dica decente, ou um avistamento confiável. Acredite ou não, poucas pessoas queriam ficar na frente de 4 shinobi classe S e perder seu tempo. Os olhos se voltaram para outra figura encapuzada parada atrás de Ace. A figura estava completamente escondida, mas não disparou nenhum selo de alarme ao entrar na sala, então ele não devia estar carregando nenhuma arma além das que estava em suas costas, 2 espadas, assim como Ace. A figura não falou, mas todos os shinobi experientes na sala puderam dizer que a figura estava tensa. Ele estava emitindo uma presença instável que colocava todos em alerta máximo. Eles só conseguiam ver a parte inferior de seu rosto, o que não exatamente revelava sua identidade. Eles estavam prontos para uma luta a qualquer momento, mas seus pensamentos foram interrompidos por Ace, que limpou a garganta.
Então, como tenho certeza que seu assistente lhe disse, vim falar sobre Naruto, todos antes de Ace estremeceram com a menção do garoto. Ace podia ver a culpa correr sobre eles como um tsunami. Sim, disse Minato, seus olhos azuis e frios endurecendo, e certifique-se de que isso vale a pena o nosso tempo. Esta não é uma questão que levamos de ânimo leve. Minato notou a menor das mudanças na figura atrás de Ace. Kushina também notou, mas o Sannin focou em Ace. Ace deu um passo à frente, seu sorriso nunca saindo. Já faz uns 11 anos, não é? A pergunta de Ace só mereceu um aceno severo de Minato, enquanto Jiraiya, Tsunade e Kushina pareciam se irritar com o tom de Ace. Ace deu mais um passo à frente, a apenas 1 ou 2 pés da mesa. Eu ouvi sobre a partida dele, mas queria ouvir de todos vocês. O que aconteceu? Kushina estalou. O sorriso no rosto de Ace fez seu sangue ferver. Ela odiava quando as pessoas desperdiçavam seu tempo, especialmente quando se tratava de Naruto, e pelo jeito, esse babaca só queria irritá-los. Ela cerrou os punhos e falou em um tom agitado. Isso não é da sua conta, agora você tem algo que vale a pena dizer, ou você só planeja desperdiçar nosso tempo. A agitação de Kushina pareceu deixar Ace feliz. Seu sorriso cresceu enquanto ele soltava uma pequena risada. Não há necessidade de hostilidade aqui. Seu temperamento definitivamente faz jus às histórias. Morte Vermelha. Acho que nunca irritei alguém tão rápido antes. Ace deixou seu sorriso aberto, sabendo que estava irritando todos os presentes. Minato estava prestes a mandá-lo embora quando Ace falou novamente. Quer dizer, eu só ouvi o lado dele da história. Achei que seria injusto não ouvir pelo menos o seu lado antes de fazer qualquer suposição. As palavras de Ace fizeram seus olhos se abrirem. Seu sorriso se alargou novamente. Kushina saiu disparada de seu lugar atrás da mesa e agarrou-se pela gola de sua capa. Onde você o viu? Kushina havia perdido todo o senso de contenção enquanto deixava as perguntas voarem uma após a outra. Ele estava bem. Para onde ele estava indo? Ace não conseguiu evitar soltar outra risada para Kushina. Ace respirou fundo enquanto afastava as mãos dela, fazendo com que todos na sala se preparassem para uma briga. Ace agiu irritado enquanto ajeitava sua capa. Ele olhou Kushina diretamente nos olhos. Acho que suas perguntas devem ser feitas ao meu parceiro aqui, não a mim. As palavras de Ace pararam todos por um momento. Houve um segundo em que suas palavras foram absorvidas, seguidas por toda a atenção se voltando para a figura encapuzada parada a cerca de 5 pés atrás de Ace. Como se estivesse em câmera lenta, Naruto puxou seu capuz para baixo, revelando sua bagunça de cabelo loiro espetado para sua família. Todos perderam o fôlego enquanto olhavam para Naruto. Ele fez uma expressão fria enquanto seus olhos azuis marinhos analisavam cada detalhe de sua família. Os olhos de Minato estavam arregalados como pratos de jantar quando ele pulou da cadeira. Ele se esqueceu completamente de Ace por um momento enquanto tentava contornar sua mesa. Jiraiya não conseguia se mover. Sua boca estava aberta, seus olhos arregalados. Seus joelhos ficaram fracos, mal conseguindo segurar seu peso. Tsunade não estava melhor. Ao ver seu afilhado, ela perdeu o fôlego. Depois de todos esses anos, todas as tentativas fracassadas de localizar o loiro perdido, ele simplesmente aparece. Ela cambaleou para frente, estabilizando-se com o sofá mais próximo dela. Ela deixou escapar algumas lágrimas enquanto começava a resmungar para si mesma, ninguém prestando atenção nela. Todo o foco foi dedicado a Naruto, pela primeira vez desde que os trigêmeos apareceram. Eninar, Kushina começou antes de correr em direção a Naruto, querendo nada mais do que abraçar seu filho mais velho e nunca mais soltá-lo. Quando ela se aproximou, viu os olhos de Naruto se voltarem para ela. Sua visão ficou turva enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ela não conseguia ver nada além de seu filho, enquanto o maior sorriso imaginável amanhecia em suas feições. Quando ela fez o último avanço em direção ao filho, ele desapareceu. Kushina ficou confusa por um momento, pensando que era algum tipo de piada, mas ela se virou para ver seu filho agora parado ao lado de Ace, olhando para ela com desgosto.
Lágrimas transbordaram quando ela caiu de joelhos. Todos, menos Asi, ficaram chocados com sua exibição, mas isso ficou em segundo plano em relação à sua reação em relação à mãe. O sorriso de Asi caiu quando ele se virou para Minato. Ele observou as reações do Sanin e do Hokage, então Naruto falou. Não me toque, porra! A voz de Naruto era pouco mais que um rosnado. Ódio e raiva escorriam dele enquanto ele encarava sua mãe. Minato parou morto em seu caminho. Ele não esperava que Naruto ficasse feliz quando o encontrassem, mas também não esperava isso. Quanto mais ele pensava sobre isso, eles não mereciam nada menos. Eles eram tolos em pensar que ele voltar para casa em seus braços abertos era mesmo remotamente uma possibilidade. Os Sannin estavam atordoados. Eles esperavam que Naruto ficasse bravo, esperavam que ele não quisesse nada com eles, mas vê-lo evitar a tentativa de contato físico de sua mãe depois de mais de uma década de ausência fez a realidade soar familiar. Os sentimentos de Naruto em relação a eles eram abundantemente claros e eles não tinham ideia do que isso significava. Eles sabiam que essa reação era provável, mas mesmo esperando isso não fez nada para protegê-los da dor que sentiam. Kushina ficou ali horrorizada. Seus joelhos estavam fracos, sua respiração entrecortada. Ela deixou escapar ainda mais lágrimas enquanto desabava sob o olhar do mais velho. Ele parecia absolutamente revoltado com sua tentativa. Em sua cabeça, ela sabia que merecia isso, mas durante aqueles poucos momentos em que o viu, ela se permitiu a menor centelha de esperança, apenas para ser esmagada pela realidade. Ela a perdeu e continuou a chorar em sua pilha no chão. Naruto olhou para ela com olhos frios por um momento antes de falar. O que vocês estão sentindo agora nem se compara ao que vocês me fizeram passar. As palavras de Naruto cortaram mais fundo do que qualquer lâmina poderia. Ele sentiu a tristeza vindo de sua mãe, mas não foi afetado por ela. Ele deu um passo à frente, para ficar empatado com Asi e encarou seu pai. Chame os trigêmeos, não vou dizer isso duas vezes. Salto de tempo. Alguns minutos com os trigêmeos, Mito estava em conflito. Ela queria aproveitar seu dia de folga, mas na verdade não tinha nada para fazer. Ela não sabia o que esperar da convocação de seu pai. Ela presumiu que tinha algo a ver com as próximas atribuições da equipe, mas tinha uma sensação estranha sobre a reunião. Enquanto ela, Menma e Narumi caminhavam pela rua, inúmeros civis e shinobi se aproximaram delas, parabenizando-as por passarem no exame Genin. Mito e Narumi foram muito humildes, respondendo gentilmente a todos. Menma foi uma história diferente. Menma começou muito humilde, agradecendo a todos que o parabenizaram. Depois da primeira dúzia ou mais, ele ficou bastante irritado. Ele sabia que o exame Genin era uma piada entre os shinobi de nível superior. O Conselho Civil havia pressionado para diminuir os padrões por anos, e dizer que eles atingiram seu objetivo seria pouco. Eles chegaram a um ponto em que era quase impossível reprovar na maldita coisa. Os únicos que saíram da academia que valiam alguma coisa eram aqueles que vinham de uma família shinobi. Menma sabia que os aldeões estavam apenas tentando beijar sua bunda e, eventualmente, começaram a ignorar seus elogios. Menma tinha crescido muito ao longo dos anos. Ele agora tinha sólidos 5 pés e 8 polegadas de altura. Ele tinha uma figura esbelta como seu pai e o mesmo cabelo loiro bagunçado. Ele usava um velho colete chunin que encontrou no sótão e uma camiseta azul de manga comprida por baixo. Em suas pernas, havia um par de calças azul marinho e suas sandálias shinobi de sempre. A coisa mais notável que Menma usava era uma capa que tinha futuro Hokage impresso verticalmente em sua espinha. Ele modelou a capa com base na de seu pai, exceto que a cor dos detalhes era azul. Menma recebia muita atenção das garotas de sua classe, fosse por sua aparência, habilidade ou pelo fato de ser filho do Hokage, ele não tinha certeza. Menma olhou para sua irmã mais velha. Mito estava com suas roupas civis, um moletom vermelho com redemoinho Uzumaki no centro, calças de moletom pretas e um par de tênis. Ela tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo como de costume, mas ela ainda era muito bonita. A maneira como os caras falavam sobre Mito e Narumi incomodava Menma.
Eles frequentemente deixavam seus olhares se demorarem em suas irmãs por um pouco mais de tempo do que Menma se sentia confortável, e sempre falavam sobre suas aparências de maneiras obscenas. Menma tinha espancado mais de um idiota que tentou se meter com suas irmãs, como se elas precisassem de proteção. Os 3 irmãos finalmente chegaram ao caminho até as escadas para o escritório do pai. Do lado de fora da porta estava uma Shizune muito abalada, que não pareceu notá-los. Eles tentaram falar com ela, mas ela parecia perdida em seu próprio mundo. Não sendo capazes de chamar sua atenção, todos eles deram de ombros e entraram no escritório. Mito não conseguia se livrar da sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Mudança de cena. Dentro do escritório do Hokage, a sala ficou em silêncio depois que Minato ordenou que o Anbu fosse encontrar seus filhos. Algumas tentativas de conversa foram feitas, nenhuma das quais foi aceita pelo mais velho dos filhos Namikaze Uzumaki. Sem saber o que fazer, Kushina, Minato e o Sannin apenas esperaram os trigêmeos aparecerem. Naruto e Asi estavam sentados frente a frente nos sofás anteriormente ocupados pelo Sannin. Asi tinha os braços atrás da cabeça enquanto se espreguiçava, seu pé direito em cima do sofá em que Naruto estava sentado. Naruto estava sentado com os olhos fechados e os braços cruzados sobre o peito enquanto esperava. Depois do que pareceu uma eternidade de silêncio doloroso, a porta do escritório se abriu para mostrar o resto da família Namikaze Uzumaki. Quando os trigêmeos entraram, eles levaram um momento para perceber Naruto e Asi. Eles primeiro notaram sua mãe ainda chorando sendo consolada por seu pai e um par muito abalado de Sannin resmungando para si mesmos, como se estivessem tentando se acalmar. Narumi foi a primeira a olhar para o lado e ver a bagunça de cabelo loiro. Seu coração pareceu parar por um momento enquanto ela ofegava por ar. Seus irmãos notaram sua reação e seguiram seu olhar. Quando viram seu irmão sentado ali de frente para eles, eles tiveram reações muito diferentes. Mito parou como se alguém tivesse apertado seu botão de pausa. Ela não piscou ou mesmo respirou enquanto olhava para Naruto. Ela rapidamente esfregou os olhos para ter certeza de que eles não estavam pregando peças nela. Quando ela percebeu que era de fato Naruto sentado ali, seu cérebro desligou. Tudo que ela queria dizer, tudo que ela queria fazer a oprimia. Ela estava feliz e com raiva. Ela estava animada, mas preocupada. Ela não conseguia se recompor, pois começou a tremer violentamente enquanto sua luta interna continuava. Menma teve uma reação bem diferente. Ele viu seu irmão sentado ali, como se preferisse estar em qualquer lugar do mundo, e Menma imediatamente se encheu de raiva. Ele cerrou os dentes e cerrou os punhos com tanta força que seus braços tremiam. De repente, ele sentiu uma onda de chakra do 9 caudas inundar seu sistema e ele avançou direto para a forma sentada de seu irmão. Menma se moveu rápido demais para que alguém reagisse. Tudo que os adultos puderam fazer foi assistir enquanto Menma avançava direto para seu irmão, seu punho direito erguido para trás e pronto para reivindicar o maxilar de seu irmão. Conforme Menma se aproximava de seu irmão, ele ouviu sua mãe e irmãs gritarem para que ele parasse. Ele as ignorou, seu foco em fazer Naruto sentir a dor que Menma sentiu quando seu irmão foi embora. Em um movimento rápido, Naruto abriu os olhos e defendeu o soco de Menma, então contra-atacou com um gancho de direita na bochecha de Menma que sacudiu a sala inteira. Menma voou desamparadamente pelo ar até bater na parede, ao lado da porta. A força do soco quase jogou Menma através da parede, mas as barreiras protetoras que cercavam o escritório o impediram. A parede tinha rachaduras ao redor do centro do impacto. Menma saiu da cratera na parede com um rosnado gutural e cuspiu uma grande quantidade de sangue. Ele estava prestes a atacar Naruto novamente quando seu pai apareceu entre eles e parou seu ataque. Menma continuou a empurrar por alguns momentos, especialmente quando viu a expressão entediada que seu irmão tinha. Minato rapidamente apertou o selo em Menma para cortar o fluxo de chakra do 9 caudas. A parada repentina de poder e adrenalina fez Menma se sentir tonto. De repente, ele foi recebido como uma onda de dor em sua bochecha esquerda.
Ele já sentiu um belo hematoma se formando enquanto cuspia mais um pouco de sangue. Naruto estava de pé agora, Asi ainda sentado como se nada de interessante tivesse acontecido. Ah, você tem que amar reuniões de família, Asi disse sem cerimônia. Naruto soltou uma risada enquanto andava até Asi. Você acertou, Naruto então estendeu a mão para Asi. Pague, vadia, eu disse que ele me atacaria. Asi soltou um suspiro despreocupado e enfiou a mão no bolso. Ele tirou um pequeno estoque de rio e entregou a Naruto. Sim, sim, Asi olhou por um momento para Menma, que agora estava sendo cuidada por Tsunade. Belo soco. Naruto soltou uma risada antes de ouvir uma fungada vindo de trás dele. Ele se virou para ver suas irmãs ainda de pé na mesma posição. Ambas tinham lágrimas rolando pelo rosto, Narumi um pouco mais expressiva que Mito. Quando ele fez contato visual com elas, Narumi de repente correu em sua direção. Ao contrário de Menma, ela estava correndo com os braços estendidos, assim como sua mãe havia feito. Naruto ficou perdido por um momento. Ele não sabia se deveria sair correndo como fez com sua mãe ou deixar sua irmã abraçá-lo. Ele teria tempo para reagir, mas foi pego de surpresa pela presença de Narumi. Ela tinha uma das auras mais puras e gentis que ele já havia sentido. Aquele momento de hesitação foi tudo que Narumi precisava quando ela bateu em seu irmão a toda velocidade, fazendo Naruto dar alguns passos para trás para não cair. Naruto ficou atordoado por um momento enquanto estava sentado ali, sua irmã o esmagando em um abraço e chorando em seu peito. Ele queria empurrá-la para longe, mas não conseguia sentir nenhuma emoção negativa direcionada a ele, pelo menos dela. Ela estava chorando no peito de Naruto. As lágrimas só fluíam mais forte quando ela sentiu Naruto desajeitadamente enrolar um braço em volta dela. Ele não conseguia explicar por que fez isso. Ele simplesmente fez. Por mais que quisesse ficar bravo, ele não conseguia machucar Narumi. Ele se lembrava dela sempre o seguindo quando eram pequenos, constantemente querendo brincar com ele e sair com ele. Mesmo quando seus pais começaram a se concentrar nos trigêmeos, Narumi sempre saía de seu caminho para passar um tempo com Naruto. Naruto não teve o mesmo sentimento de ódio e desgosto quando viu Narumi. Em vez disso, ele viu uma garota inocente que foi ferida por suas ações, não importa o quão justificadas elas possam ter sido. Quando ele olhou para ela, ele não pôde deixar de se sentir culpado pelo que fez. Enquanto ele odiava seus pais, padrinhos, e não era exatamente adorado por seus outros irmãos, ele não conseguia imaginar como Narumi deve ter reagido à sua partida. Narumi se virou para Asi, lágrimas ainda rolando por seu lindo rosto. Ela tentou se acalmar por um momento, pois tinha algo a dizer. Obrigada. Obrigada por trazer minha Nishan de volta para mim. A loira estava tomada por soluços novamente enquanto se agarrava a Naruto como se sua vida dependesse disso. Mito estava parada na porta, sem se mexer desde que viu seu irmão. Ela estava chorando silenciosamente, de alegria ou raiva, ela não sabia dizer. Uma parte dela queria fazer exatamente a mesma coisa que Narumi e se agarrar desesperadamente ao irmão, a outra parte queria fazer o que Menma fez, exceto esperar por um resultado melhor. Enquanto parte dela sentia ciúmes por sua atitude expressiva e disposição de se expor, especialmente quando parecia conquistar seu irmão afastado, ela estava feliz por sua natureza mais reservada, porque ela poderia ter sido poupada do soco esmagador que Menma levou. Mito estava tão insegura de suas emoções que estava perturbando as 9 caudas dentro dela. As 9 caudas olharam através das barras de sua gaiola para ver o irmão mais velho olhando para ele. A mais forte das bestas com cauda notou que havia algo errado com o garoto, mas sabia que com a luta emocional em que seu recipiente estava, seria melhor deixar as coisas acontecerem por enquanto. Ele poderia perguntar sobre o irmão dela mais tarde. Kushina observou sua filha e seu filho com grande inveja. Ela sabia que era a grande culpada por Naruto ter ido embora em primeiro lugar e que ela merecia cada parte de como ele a tratava, mas tudo o que ela queria agora era abraçar seu filho como Narumi estava fazendo.
Ela tinha se acalmado na maior parte do tempo, não querendo ser um desastre emocional na frente de seus filhos, mas ainda estava deixando um fluxo constante de lágrimas correrem por seu rosto. Ela ficou ao lado de seu marido, que havia se sentado novamente em sua cadeira atrás de sua mesa. Menma estava dando de ombros para a última cura de Tsunade, irritado com a forma como sua irmã havia perdoado seu irmão imediatamente. Ele foi ficar ao lado de Jiraiya à direita da mesa de seu pai. Seu pai então o sinalizou para Narumi e Mito se juntarem a eles naquele lado da mesa. Mito se aproximou e, lenta e relutantemente, Narumi soltou Naruto. Enquanto ela se aproximava, ela limpou o rosto com alguns lenços que pegou da mesa de seu pai. Ela encontrou um lugar ao lado de sua mãe. Sua mãe a puxou para um abraço rápido enquanto Mito ficava do lado esquerdo do grupo, obviamente perdida em seus próprios pensamentos. Se soltou um gemido enquanto se espreguiçava, eventualmente se levantando do sofá e ficando um pouco atrás de Naruto. Eles ficaram em suas posições em frente à mesa e olharam para a família de Naruto. Um sorriso se estendeu por suas feições. Lar, doce lar, brincou Asi. Isso vai ser um pé no saco. Naruto esfregou a ponta do nariz por um momento antes de olhar de volta para sua família. Escutem, não vou dizer essa merda 2 vezes.